Olá, amigos, boa noite a todos. Que bom estar aqui mais uma vez para que a gente possa falar um pouquinho a respeito de Jesus, do seu Evangelho. Esse é o podcast O Evangelho e Nós. Estamos na cidade de Jataí, Goiás, direto dos estúdios da Sintonia no Bem. Vocês que nos acompanham podem se conectar pelas redes do Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E se quiserem participar via o WhatsApp, o telefone é 64 99603, Cláudio? 1234? Oh, não esqueci, hein? Então é 64 99603 1234, que o nosso amigo Claudinho vai estar ali falando com vocês. Então, uma boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite a você que nos acompanha, boa noite, meu amigo Elmis. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos aqueles que nesse momento se dispuseram a estudar conosco e que seja para todos nós um momento de muita luz, onde sejamos capazes de absorver os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Vamos, neste momento, então, conectar nos nossos pensamentos com o Divino Mestre, pedindo ao Pai que permeie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, auxiliando-nos a cada momento, nesta empreitada que temos na nossa jornada evolutiva. Sabemos dos tropeços que já demos, temos consciência, e sabemos que muitos ainda virão. Mas hoje, diferente de ontem, agora despertos e conscientes que o Senhor está conosco, nos acompanhando e dividindo conosco o nosso fardo, fica muito mais fácil e dá para conseguir seguir adiante sem lamentações. Olha, ó Pai, a todos aqueles que, por algum motivo de desalento, possam vir a desistir da vida, desistir da oportunidade da qual os mesmos galgaram, imploraram às vezes até, para aqui estarem. Que essas pessoas possam ser abraçados pelos sentimentos de amor, que possam ser inundados pela energia do Mestre e que os seus mentores espirituais possam ser fortalecidos também nesta fonte, para que possam instruí-los, auxiliá-los, desviar o foco e fazer com que vejam a vida com os olhos do amor, da prosperidade, da luz e da esperança. Que a luz do Cristo seja para todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, em mais um podcast de hoje, né, o Claudinho e Elmis, é o nosso podcast de número 96. Eu nunca me esqueço, tá vendo, Cláudio? Eu sempre me lembro os números dos podcasts. Este é o de número 96. Estamos pertinhos de alcançar aí o podcast de número 100. 100 programas onde nós falamos do Cristo, levamos o Evangelho até você e, consequentemente, primeiramente até, né, nós entramos em contato com Ele, o que é muito bom. Então, estar aqui para fazer essa conexão com a Sintonia no Bem, levando, através das ondas da Sintonia no Bem, para todos os cantos, o Evangelho de Jesus, é para nós um alimento inestimável, né, Elmas? Porque temos aprendido muito. Sem dúvida, né? E é importante a gente refletir que os dias, né, do ser humano na Terra são dias turbulentos, né, dias de muitos embates, muitas aflições. E, de repente, as pessoas chegam ao cabo de um dia e aí pensam assim, não, hoje eu não vou para a igreja, não vou ao centro, eu não estou bem, o meu dia foi muito turbulento, o que eu vou fazer lá? Como assistente, não vou conseguir captar nada. E se eu estiver à frente de alguma tarefa, pior ainda, porque eu estou, né, assim, meio que recheado dessas vibrações, né, que o dia
que eu absorvi no dia, não que o dia me ofereceu, mas que eu me propus absorver isso diante da circunstância que se vive. Mas a gente vai dizer o seguinte, que mesmo se o dia for um dia turbulento, venha, porque aqui você tem a oportunidade de refazer, de estar em contato com esses ensinamentos através do estudo, igual a gente está fazendo aqui, e isso vai te dar clareza para que o dia que virá possa ser diferente, porque você vai conseguir refletir e lidar melhor com as situações do mundo. É isso daí. Como diz o outro, a pipoca só pula quando está muito quente, né? Então é desse jeito. E esse dia está quente, literalmente, né? Então a gente vai seguindo adiante. E as turbulências, as dificuldades da vida são para nós, vamos dizer assim, incentivos, às vezes, para que a gente possa refletir e perceber se nós estamos caminhando corretamente ou não, né? Quando os percalços vêm, nós temos que perguntar por que veio, né? Qual a origem, qual a mensagem, conversar com ele para a gente seguir adiante. Mas, na verdade, a gente acaba que quando bate de frente, a gente já esmorece e lamenta, né? Isso aqui é triste, né? Ou enfurece. Né? Ou enfurece. Quer brigar com os obstáculos. Justamente. E hoje, né, enquanto você tosse aí, eu desengado, nós vamos tratar do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E como a gente falou há pouco, então, olha a importância de cada capítulo, né? E dentro do capítulo, né, cada tópico que vai trazer reflexões para que nós possamos interpretar e colocar um sentido que a vida nos propõe. Qual é o sentido que a vida nos oferece ou qual é o objetivo do espírito encarnado, né? Especialmente nós aqui no planeta Terra. E hoje nós, diante desse capítulo, né, talvez é um dos capítulos intrigantes que tem, porque ele se trata, né, desse homem que não sabe escolher se vive com Deus ou se vive com o mundo material, e ao mesmo tempo ele pergunta, mas o mundo material não é para que o homem possa desenvolver, e como que eu vou fazer essa ligação com o Criador? Então, esse capítulo traz tudo isso, né? Ele vem aqui com algumas citações que traz para nós, né, casos da vida material, mas de uma conexão com o espiritual. Mesmo aqueles que, como cita, estão ainda adormecidos, mas aí a gente lembra daquela parábola, né, da vinha, dos trabalhadores da última hora, né, que foi arrebanhando durante o dia aqueles trabalhadores. E muitos estavam adormecidos esperando que algo chegasse até eles. Então, trata muito dessa situação para a gente acordar. É isso daí. Já deu tempo de eu me refazer aqui, viu? Você foi muito bem. Esse capítulo 16, nós já falamos, como o Elmes falou, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é esse capítulo. Salvação dos ricos, guardar-se da avareza. E esse capítulo aqui nós vamos falar de um tema bacana, que é Jesus em casa de Zaqueu, né? É uma passagem que traz um simbolismo muito grande, que às vezes nos passa despercebido, que é possível, sim, mesmo vivendo no mundo, chegar um momento em que há um divisor de águas, que a gente pode se conduzir melhor, que pode haver uma transformação para melhor. Então, Zaqueu também é um exemplo dessa transformação, é um exemplo dessa busca que se encerra ali no Cristo, que quando nós buscamos e não sabemos o que buscamos, a gente busca em toda parte, mas quando nós entendemos o objetivo da nossa busca, ela se encerra ali, e ali passa como a gente chegou numa fonte, né, uma fonte de água límpida, né, aquela cristalina, e ali a gente passa a beber desta fonte. Então Zaqueu buscava algo, ele procurava, ele se desviou antes, e
quando ele encontra esse algo que é Jesus, que ele encontra, ali ele finda os seus propósitos e ele se compraz nessa energia do Cristo. Quer falar? E observando, dando sequência na sua fala aí, o Zaqueu aqui não pode ser visto como uma personalidade única, mas ela está em muitos de nós no planeta. Então, a história de Jesus é bacana por isso, né? Então, Zaqueu existiu, sim, segundo os textos existiu, mas olha que exemplo, quantos Zaqueus não tem nesse mundo, né, que estão aí, e aí você falou, e não estão, talvez, equivocados, né, por conveniência, mas às vezes acha que estão no caminho certo, à espera de uma oportunidade ou de um encontro, como você disse, de um oásis, de algo que vai fazer com que eles, né, tenham uma vibração diferente. E aí ainda cito mais. Olha esse exemplo, e nós vamos citando, né, quando você vê Saulo com a sua mudança, Zaqueu com a sua mudança, então não há Madalena, né? Madalena, tudo transformação, não há rigidez, processo, né? Basta que um momento chegue e a gente perceba a presença de Jesus e a sua vida toma outros rumos. E olha que esses rumos passam a ser voos muito altos, né? Bom, e para a gente começar então, a gente vai ler um pouquinho aqui a história de Zaqueu e depois a gente passa a interpretação do texto, né, e conversar um pouquinho mais, né? Então, o texto é do item 4, do capítulo 16, né, servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Por isso correu antes de todos e subiu no sicômoro, ou numa árvore, numa figueira, para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida? Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, se enganei alguém, no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. E Jesus disse-lhe: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então, aqui para a gente iniciar, o importante primeiro é a gente saber quem era Zaqueu. Aí tinha 2 agravantes, né, para ele ser odiado, detestado ali pelos judeus, pelos hebreus. Primeiro, que ele era um publicano. E o segundo agravante, que ele era o chefe dos publicanos. Então, era mais grave ainda. E aí nós vamos saber o que é o publicano, né? Aí, para saber o que é publicano, nós vamos lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todas essas nomenclaturas, todos esses personagens que tem no Evangelho. Então, aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar, então, todos os esclarecimentos acerca, né? Eu trouxe aqui para a gente entender quem são os publicanos, e primeiro a gente vai comentar sobre isso. Então, aqui no Evangelho diz: publicanos chamavam-se assim na antiga Roma os cavalheiros, cobradores das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e rendas de toda a espécie, seja na própria Roma, seja na outra parte do império.
eram iguais ou análogos aos cobradores gerais e contratantes do antigo regime da França, tais como ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam que se fechassem os olhos a seu enriquecimento, o que para muitos era um produto de lucros escandalosos. O nome publicano estendeu-se mais tarde a todos os que estavam na administração do dinheiro público e aos agentes também subalternos. Hoje em dia, toma-se essa palavra em mau sentido para designar os financistas e negociantes pouco escrupulosos. Diz-se às vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de má procedência. Então, tem alguma analogia nos dias de hoje? Quem são esses cobradores de impostos? Então, se hoje nós poderíamos colocar políticos, né, sendo esses os publicanos, os que fazem as leis, não os que cobram efetivamente, mas os que colocam os impostos, né, à disposição para a gente bondosamente ofertar esses pagamentos, né? Então são os políticos, né, que trazem isso daí. E nós fazemos uma analogia hoje contemporânea, em que ponto por que os judeus, os hebreus, detestavam os publicanos? Porque eles cobravam os impostos e as pessoas, muitos notoriamente, se enriqueciam ilicitamente. Eles, às vezes, inescrupulosamente, pegavam do dinheiro dos impostos a bel prazer para si próprio, enriquecendo-se. Então, isso trazia ali a ira daquelas pessoas. Nós temos hoje, no mundo contemporâneo, na política, as pessoas que fazem para nós hoje essa analogia, que nós podemos nos colocar no lugar dos judeus, dos hebreus, nós podemos nos colocar no lugar de Zaqueu também, né? Tendo as posses, tendo tudo e vivendo dela, às vezes como ele enriquecendo ilicitamente, mas que chega num ponto também, resolve mudar, transformar. Então, para a gente fazer isso daqui, existiam os publicanos que acabava que generalizava. Então as pessoas falavam, é uma pessoa de má vida. O publicano não era bem quisto na sociedade, porque ele estava ali sempre ferrenho cobrando os impostos. Hoje nós falamos também dos políticos. Existem os políticos inescrupulosos que vivem do dinheiro público, que provocam as corrupções, mas assim como não eram todos os publicanos que faziam isso, tinham as pessoas de bem, também no meio político hoje há as pessoas de bem. E nós generalizamos tudo tal qual os hebreus e os judeus. Então é preciso que nós façamos também uma meia-culpa, né, e nos coloque na posição de hoje também como eles. Como nós vemos hoje? Se nós víssemos Jesus hoje indo sentar com um político para conversar, o que nós íamos falar de Jesus, né? Às vezes nós temos uma pessoa que nós simpatizamos, um candidato, e quando ele pega na mão de um outro que nós não gostamos, nós já falamos mal. Imagina se Jesus viesse e sentasse com um candidato ou com um político que nós não gostamos. Como nós íamos nos comportar? Idêntico às pessoas que falaram, Jesus está com as pessoas de má vida, né? Então, parece que não é muito diferente a coisa, né? Passa-se o tempo, muda-se os personagens e as situações continuam permeando a nossa mente, né, Elvis? Parece que nós não mudamos, né? Estamos ainda há quase 2000 anos atrás, né? E isso tudo, quer dizer, a palavra por si só já diz, é imposto, né? É imputado, é uma imposição, né? Boca abaixo, no sentido vulgar. Então, isso, de fato, né, criava esse mal-estar para aqueles trabalhadores que lutavam o dia todo e tinham que fazer essa contribuição. E, obviamente, aquela época, como nos dias de hoje, há muitos que sobrevivem, né, dessas situações. Então, eram, sim,
às vezes repudiados, porque a pessoa não fazia quase que para comer e ainda tinha que tirar uma parcela para dar para o Estado. Agora é importante a gente lembrar que essas convenções humanas, elas são necessárias, né, para que haja uma administração que represente o povo, para que cuide das coisas comuns aonde o povo vai lidar, as ruas. Então, há várias situações numa comunidade que precisa de ter, né, um caixa, vamos dizer assim, da comunidade para gerir tudo aquilo que está fora do seu ambiente privado. Então, os impostos são necessários, né? São importantíssimos. Porém, nós ainda na qualidade, né, de seres humanos ou de espíritos encarnados nesse processo de aperfeiçoamento, nós nos equivocamos e queremos tirar vantagem. Não podemos culpar somente aos cobradores de impostos, mas nós que pagamos impostos, muitas das vezes também não queremos pagar. Queremos criar um mecanismo para pagar menos. Ah, mas eu quero pagar menos porque eu sei que será desviado. E o outro, e aí a gente não consegue chegar num determinado ponto que o certo precisa de ser feito, e ele tem que começar a partir de mim e não do outro, né? E aí a gente fica nesse jogo para lá e para cá, aproveitando também essas situações. E como antigamente era assim mais odiado nesse aspecto, porque o cobrador ia direto em você. Naquela época não tinha boleto. Hoje tem o boleto e às vezes nem mais o boleto, só o código de barra. Então você recebe via e-mail, então você fica com raiva ali, mas só na tela, né? E aquela ocasião encontrava com o cidadão montado num cavalo, né? E ele falava, vim buscar, e você não tinha opção, tinha que entregar. Então hoje você disfarça de trás da tela e paga resmungando. Mas paga, né? Mas paga. Então, ainda seguindo aqui na introdução do Evangelho, para entender o que eram os publicanos, então, da dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o que causou entre eles mais irritação. Dele resultaram várias revoltas, e foi transformado também numa questão religiosa, porque era considerado contrário à lei. Formou-se até um partido poderoso em cuja chefia estava um certo Judas chamado Gaulonita, que estabeleceu como princípio recusar o imposto. Portanto, os judeus tinham horror aos impostos e, por conseguinte, a todos os que eram encarregados de cobrá-los. Daí a sua aversão aos publicanos, de todas as categorias, entre os quais podiam achar-se pessoas muito estimáveis, mas que eram desprezadas em razão de suas funções, assim como aqueles que os frequentavam, e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus de mais destaque social acreditavam comprometer-se, tendo relações de intimidade com eles. Então, daí o porquê que as pessoas sempre viam Jesus com os publicanos e às vezes com os gentios, e falava, né, como que Jesus pode estar ali com pessoas de má vida. Mas Jesus sempre falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, nesse caso, as pessoas que precisam de Jesus são exatamente aquelas que têm algo a se curar. E olha, né, Sam, que esses doentes, uma grande parte deles foram depois aí os carregadores da mensagem de Jesus, né? Uma boa parte desses doentes, que eram tidos como a escória, passaram a ser ali, né, os carregadores dessa mensagem, sem medir esforços. E em Lucas, né, que é do Evangelho de Lucas, então traz muitas reflexões para que a gente possa fazer aqui. Então, Zaqueu era essa pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade, primeiro por ser publicano, segundo por ser chefe dos publicanos, e em terceiro lugar por ser uma pessoa que enriqueceu, né, possivelmente de forma ilícita. E sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reveste de maior importância, indicando que
todos os pecadores podem regenerar-se. Muitos viam Zaqueu como um avarento e incorrigível. Jesus, no entanto, nele identificou um homem rico, de nobre coração e capaz de transfigurar a riqueza em trabalho beneficente. Jesus enxergou virtude. E aí nós, qual a nossa capacidade de ver o bem em nosso semelhante? Jesus olhou para aquele homem e enxergou nele virtudes. E nós, Elmes, é tão curioso que as pessoas falam, mas os programas estão ruins, a gente vê programas televisivos e todas as coisas, muito ruim, muito grosseiro. Por que é grosseiro? Porque tem audiência. Se tem audiência é porque alguém se conecta. E se conectar não é só ligar ali o interruptor, se conectar é por energia. Então nós nos conectamos, nós direcionamos as nossas energias em direção a essas deficiências, não as virtudes, né? O que atrai a minha energia no outro? É sempre esse olhar julgador, esse olhar inquiridor, né? Eu olho para o outro sempre buscando ali nos escaninhos da mente dele, ou dos gestos, das atitudes, sempre buscando ver algo que vá reprovar a sua conduta. Eu não olho o outro com o olhar da generosidade, que mesmo vendo ali, às vezes, uma atitude exterior que possa ser grosseira ou contra algum princípio, eu não vejo através daquilo ali algo bom. E Jesus via além da forma. Então, aí nós vemos aquela fala de Paulo, né? Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, a forma como nós enxergamos o outro diz muito respeito ao que somos. Se nós estamos sempre reprovando, se nós estamos sempre julgando, se nós estamos sempre inquirindo, sempre vendo o mal, sempre vendo o defeito do outro, tome cuidado, porque esse defeito não está no outro, né? Então é preciso que a gente veja, né, que há pessoas que se transformam, e às vezes as pessoas que nós estamos julgando baseado em algo que já aconteceu até de longa data, e o olhar ainda continua o mesmo, porque os meus olhos não se modificaram, a minha forma de ver não modificou, mas o outro às vezes já está como Zaqueu, num processo de transformação. E é certo, né, que o evangelista vai dizer, não julgueis para não seres julgados, né, conforme o ensinamento de Jesus. E isso é muito certo, né? Não nos cabe julgar ninguém. Como você citou, como eu estou cheio ainda de defeitos, né, de vícios, de tantas situações que estão à deriva ainda do caminho. Então não é possível que eu tenha capacidade de julgar o outro, que seja, mas esse defeito eu não tenho. Não importa, você pode não ter esse, mas você tem um livro de outros, né? De muitas páginas. Então, a gente precisa de ir se colocando diante dessas situações e passar a respeitar o próximo, né? A gente não acredita muito em mudanças das pessoas. As pessoas que estão, às vezes, aí desencaminhadas através das drogas, a gente fala que não tem saída, né? A própria ciência materialista vai dizer, né, que a pessoa, quando entra para as drogas pesadas, a estatística é mínima, de fato é mesmo, para poder sair disso, para poder se libertar. Mas o olhar está muito estreito, nosso olhar. Nós estamos olhando somente essa existência. Mas é preciso de ampliá-la, é necessário. Como você diz, Jesus via em Zaqueu um homem bom. Jesus viu em Paulo um homem bom, né? Esses transformaram naquela época, mas teve alguns que ele viu um homem bom e eles demoraram. Nós temos o exemplo do senador Públio Lentulus, que ele viu que ele era um homem bom, mas naquela encarnação ele não transformou.
mas nas posteriores ele se transformou. Então, uma das primeiras coisas que nós espíritas precisamos de trabalhar é a nossa imortalidade. É termos, assim, esse trabalho de entendermos que nós somos espíritos e imortais, porque a gente vai levando isso um pouco adiante. Aí eu ia te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que há muitos anos atrás, na rua da minha loja, tem um muro comprido de uma escola. E eu, muitas das vezes, sempre nas segundas-feiras, eu via ele por volta de 9 horas, passava ali, ó, cambaleando. Eu olhava, falava, meu Deus, esse rapaz não tem saída. E hoje é uma pessoa transformada. Olha o progresso que ele fez para si mesmo. Então, a gente é porque não quer ver. A gente prefere apontar defeitos enquanto a pessoa está cheia de virtudes. E é importante você tocou em algo interessante, que nós falamos sempre e às vezes as pessoas confundem. A gente está fazendo aquele estudo de Joana de Ângeles, né, da série psicológica, e é curioso o quanto que o outro só serve de referência para me ver. É realmente um espelho, como Paulo fala em sua carta aos Coríntios, né? Vemos Deus através de um espelho, o espelho é esse outro. Então, quando nós vemos no outro um mal, às vezes pessoas falam assim, não, mas eu estou vendo lá, então eu sou igual, eu tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Não é exatamente aquela manifestação. O que você tem é a maldade, a energia. Então, a energia, ela se manifesta de algumas formas de acordo com as suas tendências. A energia você tem, e você se liga por causa da energia que tem. Então, para a gente refletir sobre esses acontecimentos, a gente também precisa perceber que, como Jesus... Olha o tanto que é curioso, né? Zaqueu, um homem rico, muito rico, né? Ele era cobrador de impostos e até chefe. Ele promove uma transformação. E ele ainda não tinha visto Jesus. Ele tinha visto falar. Então, a gente percebe que ele já estava batendo, né? Nós sabemos que o eu interno, né? O self, o espírito que sou, já estava clamando por mudança. Era como se falasse, você errou até agora, você esteve o tempo inteiro no caminho errado. O germe já não estava mais latente, já estava brotando. Está na hora de virar a chave. Né? Então, era uma cobrança interna, ele sentia uma necessidade. E, movido pela necessidade, aí que é o interessante, essa ouvir a alma, ouvir o espírito que sou. Então, ele ouviu o seu ser divino ali, falando para ele das suas necessidades, e ele direcionou o foco para Jesus. E eu quero vê-lo, mas eu sou muito baixinho, não vai dar, a multidão era grande. Então, ele tem uma atitude, ele corre, passa adiante daquelas pessoas todas e sobe numa árvore. Por exemplo, uma pessoa rica, muito rica, né? Vamos falar hoje, comparando hoje a um político, né, famoso, vamos pôr assim, políticos famosos que estão ricos. É possível você imaginar uma multidão ali rodeando ali uma pessoa simples e humilde que estava pregando, e ele correr adiante daquela multidão, subir em uma árvore para vê-lo, para quando ele passar, porque ele percebe que ele vai passar naquela direção, só para ter o contato com ele, de olhar, de analisar. Tamanha era a necessidade dele de Jesus. Só que por essa atitude, ao estar lá, essa conexão já se faz, porque quando nós damos um passo em direção a Jesus, ele dá 10 em nossa direção. Então, quando ele já imagina esse processo, toda a conexão se faz. E ele lá em cima, quando a multidão vai passando, Jesus olha para cima. É Jesus que o busca com o olhar. E fala, Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso ir para a sua casa. Ele sabia que ele estava ávido de Cristo. E Jesus falou, eu vou visitar esta casa que me oferece. Então, quando a casa é oferecida para Jesus, ele entra. E Zaqueu ali, ele ofereceu inteiro, e Jesus falou, eu vou. Ele desceu e ficou em júbilo, feliz, né? Saltitante. E Jesus foi estar com ele na casa dele. Então,
quantas vezes Jesus nos visita no dia a dia? Então, em pequenas atitudes, em situações do dia a dia, Jesus visita a nossa casa. Não a casa física, a casa mental. E nessa visita que ele faz em nossa casa mental, nós alimentamos, né? Nós conversamos com ele, nós dialogamos, ou nós desviamos rapidamente para as coisas do mundo, como Zaqueu para o dinheiro, né? No caso dele era dinheiro. Mas temos tantas outras necessidades que nos buscam. Quando Jesus visita a minha casa mental, eu converso, eu alimento, eu ofereço o alimento a ele, né? Ou eu desvio rapidamente o foco e vou na direção que o meu ego me conduz. Então, são questões que nós devemos fazer para nós mesmos, né, Rubens? E olha que a gente pode fazer uma comparação com a outra passagem. Quando Jesus, na sua caminhada na multidão ali, a mulher que sangrava tocou nele. E aquele empurra para lá, empurra para cá, né? E Jesus disse, alguém me tocou por ele. Ele falou, é claro que tocou, esse monte de gente aqui, como é que não ia tocar no Senhor? Ele falou, não, eu percebi que de mim saiu virtude, legal. E olha, Jesus passando, né, sob uma árvore e olha para cima e vê aquele homem. É como se ele disse, alguém me tocou, ou seja, aquele lá me tocou. Né? Então, de mim saiu virtudes, ou seja, eu atraí aquele homem que estava sedento, né, sangrando, para que ele pudesse vir curar a sua hemorragia. É tão curiosa essa passagem da mulher, né, que estava ali com hemorragia, porque quando a gente analisa superficialmente, sem a profundidade que ela nos convida, a gente imagina uma multidão. Quantas pessoas tocou? O toque de alguém é diferente do outro? Sim, é diferente. Jesus, diante de tantas pessoas, a conexão que se estabeleceu com aquela alma naquele momento, a energia que ele detectou nela pela força, né, que chegou até ele, não dava para confundir com nenhum outro. Ela chamava, era um foco de luz. Então ele sentiu toda a energia que emanava pela necessidade daquela mulher. Então hoje a gente percebe na profundidade o quanto essa energia, quando nós conectamos com Cristo, de imediato, não tem como ele não olhar. Então, se nós chamarmos por Jesus, se nós clamarmos por ele nas nossas dores, nas nossas dificuldades, não tem como ele não perceber. Diante de uma multidão que o cercava, como você bem lembrou aqui, ele percebeu. Imagina lá no escurinho do nosso quarto, a gente sozinho meditando e falar com ele com profundidade. Não tem como não haver essa conexão. Ela haverá e, com certeza, todas as coisas vão promover, nós vamos sentir as transformações em nossa volta, nós vamos sentir a mudança e elas virão. E muitos vão dizer assim, mas eu falo sempre, né? Eu choro sempre para ele, eu grito sempre, mas você não dá tempo de obter a resposta, né? Porque você clama e já reclama e conclama e vai por aí sem parar. Então ele fala, mas eu quero dar a resposta para a sua primeira indagação, para a sua primeira dificuldade, e você não me escuta. Então achei bonito que quando fala, Jesus disse, desce dessa árvore, né? Você falou aí agora há pouco, quantas vezes no dia, Jesus fala, desce dessa árvore, né? Dessa árvore, desses galhos que estão, né, te espinhando, porque você está subido na árvore materialista, na árvore mundana, em todas essas coisas que não sacia a sua sede. Por que que isso não acontece? Somos nós estamos em busca, sempre, não paramos. E aí nós rumamos desculpa que nós somos empreendedores, que a vida é dinâmica, que nós precisamos disso, tá? Mas isso não chega no limite para você dizer, agora está bom. Quando você fala, cheguei, você quer mais um degrau. Então, enfim, essas coisas não nos fazem sentirmos bem. E como que elas poderiam nos fazer sentir bem?
se nós nos permitíssemos Jesus estar conosco, né? Então, acho que isso era importante, a gente poder fazer essa conexão, e aí as coisas do mundo teriam um sentido positivo. Elas só não têm porque eu não estou ligado à espiritualidade. Eu não estou preocupado com isso. Mas se eu estivesse, então as demais coisas lhe serão acrescentadas com naturalidade. E Jesus está com vontade de visitar a casa de cada um. Basta que a gente caminhe até eles. Zaqueu caminhou, né? Antes de você falando que ele tem aquela imagem, né, de um quadro que da porta e Jesus ali, né? E batendo. Fala, mas por que ele não entra? Porque ela só abre por lá de dentro. É eu que preciso de abrir. Eu que né? preciso. Na hora que eu abrir, ele está na minha porta. É o primeiro passo de uma atitude nossa, ele já está lá. Bom, um abraço aí para o Vanderlei, nosso companheiro, né, de estudo também, ali do Joana de Ângeles. A Lília, minha esposa, está aqui conosco também, companheira de estudos. Um beijão. Muito obrigado aí por nos acompanhar nessa noite. E Um abraço para vocês. Nesse episódio também aqui, que é retratado por Lucas, a gente vê também que dá para entender que certas almas que às vezes se entregam para o mal, elas se entregam porque não tiveram, às vezes, uma oportunidade de despertar ali para o bem. E nos cantinhos da mente ali sempre deve ter um lugarzinho ali que pode ser um campo fértil para plantar algumas sementes e que dê certo. Precisa apenas que tenha a pessoa certa para movimentar aquilo ali. Às vezes a pessoa está ávida da luz de alguém, né? E é interessante porque eu vejo muitas pessoas que, como os judeus, como os hebreus, como os discípulos criticavam Jesus de estar com pessoas de má vida, eu vejo pessoas também que falam assim, não, eu não posso estar com a pessoa, eu não suporto que a pessoa é muito ruim, eu não suporto estar com fulano, não aguento político, não aguento isso. Só que se você é luz, como diz Paulo, se os seus olhos forem bons, você pode ser essa ferramenta de Jesus para visitar aquele cantinho da mente ali que está precisando só de uma sementinha para plantar, e as pessoas podem se despertar, porque muitas às vezes se entregam ao mal porque não tiveram uma oportunidade de despertar para o bem. E muitas pessoas que se dizem boas, né, espero, porque como Jesus falava até para os fariseus, né, hipócritas, né, são como túmulos caiados, são belíssimos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Às vezes nós somos religiosos, nós estamos aí pregando e fazendo um papel, né, de correto, mas e como está por dentro? Então é preciso que a gente faça sempre essa autoanálise para que a gente não julgue, porque nós temos condições de transformar, não só a nós, mas o outro, com uma palavra amiga, alguma pode movimentar algo em alguém e ele pode se desviar daquele caminho ruim. E tem uma coisa, né? Essa transformação, ela não vai acontecer você dormir e acordar transformado, como diz Emmanuel. Isso vai acontecer palmo a palmo, ou seja, coração a coração. Então ele tem que começar a partir de mim e não do outro. Então a minha proposta, o meu esforço de ser diferente, de observar a lei divina e me colocar diante dela, né, fazendo esse movimento, é que vai ser o primeiro sinal para que eu melhore, e outros vai dizer assim, vou fazer assim também. É interessante também que esse encontro de Jesus com Zaqueu, que parece que foi casual, parece que não foi tão casual assim. Na literatura parece que foi casual, mas Jesus, ele caminhava para Jericó, ele ia, né, ele estava ali em Jericó, que fica a 12 quilômetros ali do Mar Morto, né, chamada Cidade da Lua, era localizada na Judéia na época de Jesus. Era uma das cidades mais importantes da Palestina. Então, esse encontro de Jesus, que foi interessante, que eu quero analisar aqui,
é o finalzinho ali, porque nós achamos que ele foi lá para o Jericó, porque essa passagem por Jericó foi a última, né? Porque depois ela já precedeu ali a sua crucificação. Mas ela parecia que foi casual, fortuita, que foi algo de coincidência, e não foi. Porque no final da leitura ele diz assim, ó, porque o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Filho do Homem veio buscar, então ele foi lá para alguma coisa. Então, ou seja, essa conexão já havia se estabelecido. Ele já havia percebido em Zaqueu um espírito que tinha capacidades, né, de renovação. E ele se aproveitou dessa passagem para dar esse ensinamento para os outros e também para que pudessem ali fundamentar, promover essa transformação de Zaqueu, que ali ele já disse, mestre, eu já vou vender metade do que eu tenho e dar aos pobres, e se tiver qualquer pessoa que eu lesei, qualquer pessoa que se sentiu lesada por mim, é só me procurar que eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, olha a disposição, diferentemente do jovem rico, quando pediu, vai, vende tudo e siga-me. Já o Zaqueu, não. Ele tinha tudo e falou, eu já vou vender, vou dividir. Ele se dispôs, né? Ele se dispôs. E se alguém sentiu lesado por mim, enquanto, né, trabalhando, executando o meu ofício, me procure que eu vou restituir 4 vezes mais. Tamanho o chamado tamanha a força desse chamado que ele teve e o quanto ele seguiu avidamente. Então, é muito importante a gente perceber essa transformação de Zaqueu. E lembrando, né, que nesse movimento, nesse encontro, não cita, né, mas quantas pessoas não foram também atraídas e modificaram as suas condutas após esse episódio. A gente não tem noção, mas a gente pode fazer uma interpretação, uma situação do dia de hoje. Quando você vê uma pessoa que se transforma, que está buscando um caminho, você vê muitas pessoas que passam a fazer também algo semelhante, mudando a sua trajetória. Então, como o bem é contagioso, como ele nos faz nos promovermos, e ninguém se promove por conta própria nesse sentido. Nós somos sempre atraídos uns pelos outros. E aí a gente vai formando grupos, né, pequenos, mas grupos de transformação. E eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui estudando e há várias pessoas conosco estudando. Estamos todos com o mesmo objetivo. Nós temos o estudo na terça-feira. A mesma sintonia no bem. Lá na terça-feira, estudando, nós estamos num grupo com o mesmo ideal. Então, olha como as coisas do bem, como as do mal também são assim, mas normalmente a do mal começa a ir diminuindo, vai enfraquecendo grupos do mal, porque eles vão buscando o caminho do bem, e o caminho do bem vai se fortalecendo, porque toda a bagagem moral que se adquire não se perde. Certo. Então, isso é fato, que a nossa transformação é certa. Isso daí. E ainda seguindo na leitura de Zaqueu, Zaqueu mesmo... mais uma lição de Zaqueu, que mesmo ele sendo desprezado pelos judeus, pelos fariseus, né, ele sendo uma pessoa que vivia ali, as pessoas insatisfeitas com ele, era uma persona non grata, vamos dizer assim, ele não desanimou e não perdeu tempo em lamentação. Ele se movimentou, ele agiu e seguiu, né? Então, Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizado, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. É sempre momento de transformação. É sempre hora de começar, ou é sempre hora de recomeçar. Ouvindo as palavras de Chico, se você não pode mudar o passado e fazer um novo começo, cada momento que você começar de novo, você está programando um novo final, um final feliz, um final diferente, um final melhor, né, para a vida. E olha, Sam, a lucidez desse homem a essa época.
porque mesmo sendo, após esse momento, ainda continuou sendo odiado pela massa, pelo vulgo, o que ele fez? Ele não se preocupou com isso, porque foi a consciência dele perante a consciência cósmica, ou seja, perante ao Criador. Então eu sei que eu errei, mas eu me propus a me transformar. Então que os outros falem, mas o meu exemplo vai ficar marcado. Então isso é para nós hoje. O exemplo de um homem de bem está cravado em nós. Então a gente vai mudar com certeza. Para encerrar essa parte aqui, eu vou ler aqui uma mensagem aqui de Emmanuel, né? Ela está na Bíblia do Caminho e a literatura chama Ante o Próximo. Ela diz o seguinte: quando as circunstâncias nos ofereçam incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos... Isso é por acaso, viu? Sintonia. E pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemo-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele quem nomeamos por nosso Mestre e Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, se não por gleba inculta que lhe cabia rotear e semear? Como teria apreciado as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Fossem quais fossem as crises, jamais perdia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização dos seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transformar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego, e ele anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado, para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsidiada por 7 espíritos infelizes, reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que ele seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil a ponto de negá-lo por 3 vezes, descobriu o amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agigantam no caminho da fé. Mas não permitas que eles te venham conduzir ao desânimo ou à negação. Procura enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isto, registaremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis na cena de elevação espiritual, e sim reconhecê-lo-emos por necessidades justas e inevitáveis do campo de serviço em que fomos chamados a produzir no bem da humanidade e de nós mesmos, a ir trabalhando e abençoando como Jesus abençoou e trabalhou. Emmanuel. A mensagem que eu trouxe aqui, coincidentemente, o Elvis tinha trazido a mesma mensagem sem que a gente tivesse conectado, né? Então, muito bom a conexão, né, para esse estudo. Isso mesmo. Então, a mensagem que fica para a gente é que as provações da vida permitem que a gente possa fazer uma valorização da precariedade dos valores do mundo, dos valores materiais em geral, que vivem absorvendo a humanidade, né, encarnada. Nós, às vezes, cedemos a esses estímulos, a esses impulsos que o mundo nos convida e distanciamos da essência real que somos, da essência real do Espírito. Então, é momento de, junto com o Espiritismo, com o Evangelho redivivo, fazermos como Zaqueu, né? Correr adiante da multidão, não ir atrás, nem junto, passa adiante, segue, sobe numa árvore, grita aos 4 ventos, busca Jesus. Zaqueu subiu,
para olhá-lo. Quando ele buscou Jesus, Jesus o buscou. Os olhares se confundiram. Então, precisamos dessa conexão, a mesma conexão que Zaqueu teve. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, né, na casa de Zaqueu. Agradecemos a todos os que conectaram conosco. Este estudo ficará sempre à disposição pelas plataformas do YouTube, lá no canal da Sintonia do Bem. Quem não inscreveu, vai lá e aperta o sininho, inscreva no canal, que estará sempre recebendo esses conteúdos. E no mais, que a graça de Deus possa favorecer a todos nós, hoje e sempre. Um grande abraço para todos, um abraço fraterno. Cláudio, um abração para você também, meu amigo. Está escondidinho aí hoje, caladinho, Cláudio. E boa noite para você também, Elmes, e faça suas considerações finais. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio. E Humberto de Campos traz também no Boa Nova, ele intitula Zaqueu, o Bom Servo. Então, que fique isso para nós, né? E quero deixar assim que limpemos, né? Fazemos uma higienização, uma asepsia no nosso ouvido, para que quando Jesus passar, ele possa falar conosco e nós ouvi-lo, né? Ele nos pedindo para que desçamos da árvore da usura, da vaidade excessiva, das paixões, e possamos segui-lo, né? Permitindo que ele adentre, né, a essa casa interior, e assim com certeza nós seremos pessoas melhores. Gratidão ao Senhor Divino Mestre Jesus por esse momento ímpar que o Senhor nos concedeu diante da equipe espiritual que coordena essa atividade, e agradecemos também, Senhor, a oportunidade do dia, da família, da experiência, e que juntos, todos nós aqui, aqueles que conosco estão conectados, que a paz possa transbordar em nós e assim também atingir todos aqueles que ainda estão à distância, revoltados, aqueles, Senhor, que não acreditam que a vida pode ser tudo o que é, maravilhosa. Obrigado, Senhor, e em Teu nome encerramos a nossa atividade.